Saudações cordiais, alfa-sirianas a todos e todas. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, arconte mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conector atemporal do grupo de sábios e guardador da psique humana e galáctica. Aqui estamos para gravar mais um encontro na intenção de distribuir informações que ajudem a todos os nossos amigos e leitores a terem melhores ferramentas rumo à expansão da própria consciência e desenvolvimento da própria inteligência, na intenção de despertar essa consciência a um nível de existência superior, mais completo, livre da crença, livre do vitimismo e totalmente alicerçado no amor e na verdade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. E o tema elegido para o nosso encontro de hoje é bastante interessante e polêmico, como sempre. Hoje nós decidimos falar com as pessoas do sul do Brasil, vamos falar sobre colonizações espirituais e psíquicas, carnismo, lactofobia, glúten, celíacos, alergias alimentares. E esse tema foi escolhido justamente porque certamente que o sul do Brasil é a região onde mais as pessoas entram em contato, algumas realizam tratamentos, mas a grande verdade é que essas regiões do Paraná, essas regiões Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul, é uma região que do ponto de vista psicosférico é bastante diferente do resto do país. Nós temos o eixo São Paulo e Rio, que trabalha com uma mentalidade arcôntica distinta, e também o eixo chamado Nordeste, né, que certamente foi o que mais herdou, digamos assim, a mentalidade lusófona dos nossos colonizadores portugueses, fazendo com que o Sul tivesse tido, essa região do sul do Brasil tenha tido a sua colonização um tanto tardia, e já não era uma colonização de exploração, como no caso dos portugueses no Nordeste do país ou no país inteiro. Mas é interessante abordarmos que as colonizações do Sul, diferente do resto do Brasil, elas foram feitas predominantemente por italianos e por alemães, que estavam fugindo da guerra na Europa e que, claro, não iriam ter escravos, né, como aconteceu com os colonizadores portugueses. Então, as colonizações do Sul podem ser consideradas colonizações progressistas de colonos que recebiam terras a câmbio de expulsar ou, entre aspas, matar, torturar os índios que eram donos dessas terras, ficar com essas terras, gerar emprego, gerar recursos e com isso abastecer o país e com isso perpetuar o sistema capitalista e também perpetuar uma história equivocada a respeito do passado, seja do planeta, seja do Brasil, né? Então é interessante abordar que os alemães e os italianos que colonizaram o sul do Brasil, eles tinham a mentalidade nazista e a mentalidade fascista, que foram as mentalidades políticas criadas pelo catolicismo de extrema direita ou ultradireitista, né, que dominou a Europa. Como todos sabem, Hitler era católico, manifestou por mais de uma vez a grande admiração que ele sentia pela hierarquia dos jesuítas. O fascismo, materializado por Mussolini, foi quem presenteou a Igreja Católica com um país, que é o Estado do Vaticano, onde eles podem fazer simplesmente tudo o que eles querem, sem dar satisfação para ninguém. Então é importante compreender que desde a perspectiva histórica e desde a perspectiva da reciclagem das almas, existem fatores na colonização do sul do Brasil que colaboram para uma realidade da qual o restante do país não está tão comprometida, e talvez por isso haja uma diferença no que tange o poder aquisitivo das famílias, porque ali no sul do Brasil, sudeste do Brasil, é onde estão as famílias mais ricas, é onde está o maior poder aquisitivo, né? E claro, essas pessoas elas têm um modelo mental cristão, elas criaram um tipo de sociedade onde a desigualdade e o racismo já estão, digamos assim, oficialmente estruturados de maneira a serem pilares fundamentais do status quo num sistema que precisa, né, de desigualdade, de racismo e outras desarmonias e outros tipos de caos para deles
tirarem a ordem. Então, ou seja, a colonização no sul do Brasil, ela diz respeito justamente à evolução, né, da escravidão mantida e criada pelos portugueses, lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então a escravidão evolui para o emprego, né, para a mentalidade financeira. E então os donos da terra vão monopolizar os recursos, de maneira que as pessoas, para terem acesso a esses recursos, têm que ou trabalhar para esses donos da terra ou ter dinheiro para comprar esses recursos que depois eles vão vender no mercado, de maneira a criar uma espécie de máfia, né, do industrialismo, que sequestra os recursos que depois vão ser vendidos tanto através dos mercados como através dos restaurantes, de maneira a retirar todo o caráter sagrado dos alimentos que nos possibilitaria conectar com níveis de divindade, que através da religião, através do industrialismo, através da corporativização materialista da realidade foi perdido, né? Então, assim, podemos dizer que do ponto de vista psicosférico, aquela região do sul do Brasil, de onde tantas pessoas nos escrevem querendo sanar dúvidas e realizar tratamentos, é uma região que do ponto de vista da alma as pessoas estão bastante mortas, né? E por que elas estão mais mortas? Ou seja, você repara, na cultura do norte e nordeste do país, ainda que exista pobreza, existe toda uma relação lúdica, né, que busca promover a alegria, ainda que seja através da exploração da sexualidade, as festas de carnaval que duram meses. E você não encontra essa psicosfera de alegria e de festa no sul do país, né? No sul do país as pessoas estão muito mais caracterizadas por um nível de seriedade, por uma ausência de graça e espontaneidade, que são caracteres típicos dessa mentalidade nazi, dessa mentalidade fascista, né? Que formou, digamos assim, todo o modelo mental daquelas famílias que ali habitam. E como que essa, digamos assim, através de que atividade essa mortalidade da alma se perpetua nos planos 3D da nossa realidade? É justamente através do que nós chamamos de carnismo, né? Que é o vício na alimentação em carne. E todos sabemos que o churrasco é uma das tradições mais tradicionais do sul do Brasil, né? As pessoas comem churrasco ali mínimo uma vez por semana. Muitas das pessoas que nos procuram para realizar tratamentos akáshicos ou de anemosia quântica é porque necessitam de suporte para serem vegetarianos, justamente porque a cultura de final de semana, a cultura de casais e amigos que se encontram, ou seja, no sul do Brasil as pessoas têm uma dificuldade muito maior do que em qualquer outro lugar do mundo para retirar a carne, principalmente a carne bovina, da alimentação delas. Tanto que no sul do Brasil o peixe é visto como uma alimentação de segunda, não é interessante, não é fino, não é prazeroso para os nossos amigos sulistas a alimentação marítima, né? Então eles criaram uma relação bastante potente, né, com o carnismo, com o vício em carne, de maneira que os talentos inerentes à alma humana ficam eclipsados, ficam ocultados, né, pelo excesso de energia densa que a cultura carnista, que a cultura carniceira, né, porque carnívoro é quem caça o próprio alimento para comer, então quem compra carne morta é carniceiro, é carnista. E claro, digamos que no sul do país é muito mais difícil as pessoas conseguirem manter uma existência equilibrada ou atingir níveis de sutileza e percepção que desenvolvam a sabedoria graças ao excesso de carne, né? E todo esse excesso de carne que é consumido lá no sul do Brasil, ele acontece para apagar as programações de culpa que a maioria dessas pessoas tem na própria memória celular, devido ao fato de que essa colonização tardia que foi feita ali no século XX no sul do Brasil, ela tinha a clara intenção de distribuir as terras que eram dos índios para os colonos, então que estavam vindo de Alemanha e de Itália, entre outros lugares. Então, quer dizer, do ponto de vista kármico é complicado, justamente porque todas aquelas pessoas que vivem e nascem e morrem ali no sul do Brasil,
elas estão dentro de uma psicosfera, dentro de uma frequência evolutiva fractal, que consome toda essa culpa que os cristãos sentiram, tanto por matar os índios que ali habitavam, como escravizar os negros que ali estavam. E todas as famílias que estão ali encarnadas, desde o ponto de vista da programação existencial, ali estão para resolver essas questões. Então, normalmente, numa família no sul do Brasil, que tem ali 4 ou 5 pessoas, sempre vai ter pelo menos uma que vai perceber tudo isso e vai querer sair, digamos assim, dessa normalização satânica que é o formato de felicidade, que é a cartilha de evolução 3D, que é oferecida para aquelas pessoas do Brasil, mas principalmente no sul do Brasil, que é onde se concentram, digamos assim, as almas que encarnaram depois da Primeira e Segunda Guerra, com um caráter mais progressista e menos escravocrata, mas não menos preconceituoso, não menos piramidal, não menos racista, porém já de uma maneira evoluída dentro do status quo, que é contra o qual a gente está lutando hoje em dia, e por isso o presidente Lula foi preso sem provas por um juiz do sul do Brasil, que justamente tem todo esse arquétipo, aglutina todo esse caráter coronelista, que as novelas da Rede Globo trataram de projetar em alguns coronéis que existem ali no Nordeste, como é o caso do Sarney, do Antônio Carlos Magalhães, mas a verdade é que do ponto de vista psicosférico, do ponto de vista arquetípico, existe um movimento nazi-fascista espiritual muito mais forte no sul do país, e por isso todos esses eventos na Matrix 3D estão acontecendo para que as pessoas tenham um espelho, né, através da televisão, através das redes abertas, para perceberem os valores internos que transforma elas em fascista, que transforma elas em nazista, em coxinha, em mortadela ou qualquer outro arquétipo desses que a Rede Globo e as elites no Brasil trataram de criar para que nós podamos realizar tanto o reset do sistema financeiro como a prisão de grandes barões intocáveis da história oculta, entre outras coisas, né? Então, quer dizer, o carnismo, como modo de apagar as culpas criado pela escravização dos negros e a matança dos índios, gera uma outra doença matrixiana da nova era, que é a lactofobia e a doença dos celíacos, né? São a alergia alimentar ao glúten. Então, do ponto de vista metafísico, a lactofobia surge justamente como uma incapacidade de perceber os próprios defeitos e cobrar a própria mãe pelos defeitos, né? Porque segundo a nossa Casa Real Sagrada, evoluir consiste em amar, confiar, perdoar, crer, conhecer, julgar e cobrar. Então a lactofobia, a intolerância à lactose, ela surge justamente como uma reação àquelas pessoas que têm que reconhecer os defeitos da maternidade, dos próprios pais, digamos assim, da linhagem anterior, principalmente feminina. O leite está muito ligado com a maternidade. Então, porque assim, essa alimentação, né, esse tripé pão, leite e carne é uma coisa que foi usada pelos cristãos durante muitíssimo tempo para tanto se alimentar como obter consolo. Porque é importante compreender que, do ponto de vista histórico, a cultura cristã é a que mais matou. Ela saiu por aí colonizando e conquistando, roubando culturas, ela destruía e dizimava outros povos. E depois os sujeitos que faziam isso, eles voltavam para casa, comiam normalmente carne com pão. Então existe também o fator da reciclagem álmica como a criação de uma programação existencial que permita aos cristãos reencarnados despertarem através da culpa criada pela moléstia. Porque quando você é feliz através de uma determinada alimentação, sua vida é show de bola. Quando você começa a ter problemas com aquela alimentação que você adora, quando você já não pode ingerir determinados alimentos, você começa a ter reflexões metafísicas a respeito da própria existência. As pessoas que têm gastrite, as pessoas que têm úlcera, as pessoas que têm intolerância ao glúten ou à lactose, elas sofrem horrores, elas preferem não estar vivas, elas começam a questionar por que existir se eu não posso ter o prazer de ingerir determinada alimentação.
E tudo isso está acontecendo por quê? Porque a mentalidade criada pelos cristãos para poder colonizar o mundo é de um verdadeiro psicopata, né? O Império Romano deixou isso bastante claro. Então, o modelo mental e a dieta cristã criaram um tipo de psicopata que precisa ser curado para poder habitar o cinturão fotônico. Então, essas doenças surgem justamente como resultado kármico do excesso de alimentação baseada em pão e farináceos no histórico celular da pessoa. E a pessoa, claro, a pessoa que é um psicopata, ela não reconhece que é um psicopata, né? Então ela projeta a culpa que ela sente por ser um assassino de índios, por ser um escravizador de negros. Ela projeta isso nos alimentos, né? E nós vemos essa postura radical nazista em quem é vegano, ou seja, e é interessante compreender o mapa dessas doenças também, porque essas doenças elas não estão na Ásia, elas não estão na Rússia, elas não estão na América Latina, elas se concentram no México, nos Estados Unidos, em parte da Europa, predominantemente em Finlândia e Suécia, no Brasil, uma pequena parte do Saara Ocidental e uma pequena parte da Índia, que é menos de 1%, existem casos de doenças celíacas, né, de pessoas intolerantes ao glúten. Então, do ponto de vista da nossa medicina e Casa Real Sagrada, essa doença que surgiu no século XX, né, que formam os celíacos, é uma doença fruto da reciclagem álmica para fazer essas pessoas que encarnam e reencarnam como cristão, despertarem através da própria dor, porque a dor e a moléstia, quando você ama um alimento e não pode e tem que se privar dele, você vai gerar um nível de reflexão interno que vai permitir a você compreender que o mal não é o que você ingere, sim aquilo que você coloca para fora, né? Então é muito importante que as pessoas compreendam que a incapacidade de aceitar os próprios defeitos, de compreender as energias com que eu estou trabalhando, principalmente desde o ponto de vista psíquico, uma pessoa que mata, uma pessoa que rouba, ela vai ter muita dificuldade em aceitar que ela faz isso, a não ser que ela se orgulhe disso, o que caracteriza a psicopatia, né? O que caracteriza um comportamento desequilibrado. E claro, o cristianismo, se nós vemos hoje a radicalização das religiões evangélicas, ele atua de uma maneira radical e desequilibrada. E esse radicalismo e desequilíbrio vai ser curado através de questionamentos e reflexões internas que a pessoa vai fazer quando estiver querendo desfrutar um determinado alimento e já não puder. Agora, claro, para dar-se conta disso, a pessoa precisa perceber que ela está querendo amaldiçoar o leite, que ela está querendo amaldiçoar a carne, para não ter de relacionar-se com os próprios defeitos, com as próprias limitações, com as ações que ela teve em vidas passadas e que podem ser consideradas graves porque configuram a pessoa como mitômana, homicida, pedófila, entre outras coisas, né? Então, lembrem-se disso, que às vezes o excesso de pão e farináceos no histórico celular da pessoa, além da projeção das próprias culpas nos alimentos, podem provocar o despertar, né, da consciência através de um processo dolorido, tanto em níveis físicos quanto em níveis energéticos. E claro, desde o ponto de vista da reciclagem das almas, isso permite às pessoas liberarem-se de mentiras e ilusões, trabalharem culpa e deixar de projetar seus defeitos, seja nos alimentos, seja na realidade exterior. E claro, desde o ponto de vista da nossa medicina e Casa Real Sagrada, também é possível trabalhar através dos registros akáshicos para compreender por que você desenvolve esse tipo de doença. Porque é importante que vocês compreendam o seguinte: cada órgão do nosso corpo, cada célula a nível quântico, traz informações referentes à nossa existência em realidades tanto passadas em nível linear como em realidades paralelas em nível multidimensional, né? Então, quando você estuda em medicina chinesa a formação dos nossos órgãos, o primeiro dos órgãos que é feito na concepção 3D de um feto é justamente o fígado. Por quê? Porque o fígado ele é armazenador de energia. Logo, materializam-se os rins, que são filtros, por isso você tem dois, energia positiva e negativa. Logo, o seu sistema digestivo, logo o sistema linfático e aí por diante. Então é importante compreender através da medicina chinesa e da medicina quântica que cada um dos nossos órgãos físicos
a nível celular, está trazendo informações que precisam ser liberadas através do amor, confiança e perdão. E é por isso que a gente come e bebe, é por isso que é muito simples ser feliz nessa realidade. Uma vez que ela é binária, positiva e negativa, e está feita por 5 elementos que é água, terra, fogo, ar e éter, o caminho de toda felicidade passa por água, beber, terra, comer, fogo, fazer amor, cagar, mijar, fumar, ar, dormir, descansar, cochilar, sonhar, e éter, despertar no sonho e realizar seus próprios sonhos, compreender a própria existência, o que você faz aqui. E quando você começa a despertar na realidade extrafísica, quando você começa a ter lucidez extrafísica, esse processo de fato se materializa. E quando esse processo de fato se materializa, você atinge um nível de compreensão onde entende que nenhum alimento pode fazer mal ao ser humano se utilizado com responsabilidade. Da mesma maneira que Paulo de Tarso dizia, tudo posso naquele que me fortalece, ainda que nem tudo me edifique. Então, quer dizer, a pessoa que é carnista, a pessoa que... ela não precisa radicalizar e deixar disso de uma vez por todas. Ainda que se você mora no sul do país, talvez isso seja necessário por 2, 3, 10 anos da sua vida, não sei, são seus guias superiores e eu superior quem vai mostrar para você qual é o tempo que você necessita atuar em 3D com determinada contenção, abstinência, para reformar a sua estrutura celular, arquetípica e quântica, de maneira a ter efeitos curativos desde uma perspectiva 3D. O mais triste é que se você vai tentar tratar a sua alergia alimentar, né, ao glúten, à lactose, ao glúten principalmente, com os médicos convencionais, eles vão dar para você uma pastilha chamada omeprazol, que é uma pastilha que está desenhada por nossas elites médicas justamente para possibilitar mais e melhor a despopulação humana do planeta Terra, né? Então a maioria dos remédios criados pela comunidade científica, não todos, mas a grande maioria hoje em dia, principalmente no Ocidente, estão desenhados justamente para colaborar com a despopulação humana no planeta Terra. E esse remédio, o omeprazol, ele é muito perigoso justamente porque ele elimina a dor criada pela alergia, mas não trata as razões ancestrais e refina, facilita, digamos assim, a criação de um câncer porque agride o tecido, tanto gástrico quanto intestinal, entre outras realidades que as pessoas que sofrem de gastrite, as pessoas que sofrem de alergia alimentar, sabem muito bem. Caso vocês queiram ter auxílio e suporte da Nemosia Quântica, de nossos médicos em níveis 4D, de nossa medicina e Casa Real Sagrada, para tratar o seu problema de gastrite, compreendendo as raízes ancestrais dos seus problemas, envie um e-mail para a gente, vai ser um prazer estar em contato com você. Espero que todos tenham gostado de mais esse encontro. Um grande abraço e beijo a todos. Muito obrigado. Namastê.